Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um dos capítulos mais impactantes e até politicamente surpreendentes da Bíblia hebraica. Vamos juntos analisar a estrutura e as mensagens centrais de Isaías 45, um texto que faz uma coisa bem ousada, une um rei estrangeiro a um plano divino. Vamos lá! Olha, o texto já começa sem rodeios. É uma declaração divina direta que nomeia uma figura histórica real, Ciro, o grande rei da Pérsia. Essa abordagem, assim de cara, já define o tom audacioso da mensagem que vem pela frente. E aqui vem a grande surpresa, o ponto de virada. Pensem bem. Por que Ciro, um líder persa, que não era israelita, de repente recebe o título de ungido? Esse era um termo geralmente reservado só para os reis de Israel. Essa pergunta é a chave para a gente destravar o primeiro grande tema do capítulo. Então vamos para a nossa primeira parte, a missão de Ciro. Aqui a gente vai ver como essa figura, um verdadeiro forasteiro, se torna a peça central de um propósito divino muito maior. E veja só como essa missão é detalhada. Ciro é basicamente apresentado como um instrumento. Caminhos vão ser aplainados, portões destrancados, tesouros revelados para ele, mas o ponto mais incrível talvez seja este. Tudo isso acontece para um homem que, segundo o próprio texto, nem sequer conhecia o Deus que estava dando todo esse poder a ele. E aqui está o porquê de tudo isso. O texto é bem explícito. O sucesso de Ciro não é para a glória dele. Não, o objetivo final é a libertação e a restauração do povo de Israel. Ciro é, na verdade, o meio para se atingir um fim muito específico. Agora, nossa segunda parte. Um Deus, nenhum outro. A história de Ciro, na verdade, serve como um trampolim para a afirmação mais importante do capítulo, a sua ideia mais insistente e, sem dúvida, mais poderosa. E aqui está ela, a primeira de uma série de declarações categóricas. É uma afirmação de monoteísmo, assim, radical, sem deixar nenhuma margem para ambiguidade. Essa mensagem direta é a base, o alicerce de tudo que vem a seguir no capítulo. E essa ideia não foi feita para ser um segredinho local, não. O texto deixa muito claro que a intenção é que essa verdade seja conhecida universalmente, sabe? De leste a oeste, no mundo inteiro. E o texto continua reforçando isso. Mais pra frente, a mesmíssima mensagem é repetida, só que dessa vez ela é dita pelas nações que finalmente reconhecem essa verdade. É uma forma muito poderosa de enfatizar o ponto central. E de novo, essa repetição funciona quase como um refrão, sabe? Fica martelando a ideia na nossa cabeça. E cada vez que ela aparece, a afirmação ganha mais força, mais peso, mais certeza. Não deixa nenhum espaço para a dúvida. Já perto do final do capítulo, a declaração se aprofunda ainda mais. Não se trata só de ser o único Deus. Agora o foco é também no caráter dele. Ele é definido como justo e como salvador, adicionando novas camadas à sua identidade. Isso nos leva à terceira parte, o Criador e a criação. Ok, mas aí surge uma questão, né? De onde vem a autoridade para fazer uma afirmação tão absoluta como essa? E o texto responde, apontando diretamente para a identidade do Criador. Essa é, talvez, uma das declarações mais desafiadoras do texto. A soberania divina aqui é descrita como total, absoluta. Ela abrange todas as dualidades da existência, a luz e as trevas, a paz e a calamidade. A ideia é que nada, absolutamente nada, acontece fora do domínio do Criador. E para solidificar esse ponto, o texto usa uma metáfora poderosíssima, a do oleiro e do barro. Questionar o Criador, argumenta o texto, é como um vaso de argila questionando quem o moldou. É um argumento sobre perspectiva. A criação simplesmente não tem como julgar completamente os propósitos do Criador. A autoridade, portanto, vem do ato da criação. Desde a terra, passando pela humanidade até os próprios céus, tudo é reivindicado como obra do Criador. É dessa fonte que o direito de governar é estabelecido. E agora, nossa quarta parte, um convite a todos. Com a autoridade já firmemente estabelecida, o foco do texto muda. Ele passa da fonte do poder para o propósito final desse poder, que se revela como um convite surpreendentemente amplo. E é neste ponto que a perspectiva se expande e muito. A mensagem, que começou com um foco bem específico em Ciro e em Israel, agora se abre para incluir todas as nações sem nenhuma exceção. É um momento de virada universal.
E aqui está o clímax do capítulo, um convite universal à salvação, que está diretamente ligado à afirmação central, porque eu sou Deus e não há outro. A salvação, nesse contexto, é o resultado de reconhecer essa verdade fundamental. E para garantir que essa promessa seja levada a sério, o texto a sela com a coisa mais definitiva que existe, um juramento divino. Isso eleva a promessa a um nível de certeza absoluta. E essa é a visão que o juramento garante, um futuro de reconhecimento universal. De acordo com o texto, essa é a consequência inevitável da promessa divina. Um dia, toda a criação vai reconhecer a soberania do Criador. E para fechar, os versículos finais desenham os resultados. Para aqueles que respondem ao convite, justiça e força. Para os que se opõem, vergonha. E para o povo de Israel, a promessa final de vindicação e glória. E assim, a gente termina com essa pergunta no ar. O que significa ter um poder tão absoluto, capaz de mover impérios e de moldar a realidade, e ao mesmo tempo fazer um convite tão universal, aberto a todos? Essa tensão, sabe, entre o controle total e a oferta gratuita é, talvez, a mensagem mais duradoura deste texto antigo.